Então, uma boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso júri simulado da terceira série. Eu sou a juíza Aline dos Santos Silva e que irei fazer a mediação desse júri, que irá decidir sobre algo muito importante para os agricultores e para toda essa área aqui no município de Nova Floresta, sobre a proibição do uso de agroquímicos neste município. Os advogados já estão preparados para fazer suas arguições, lembrando que cada equipe vai ter os 10 primeiros minutos, cada um, para apresentar os seus argumentos. E esse momento não deve ser interrompido de forma alguma pela equipe. Se a equipe da oposição quiser fazer alguma observação em relação ao que a equipe está falando, anota e utiliza esses contra-argumentos no momento de réplica e tréplica que nós teremos e que será anunciado, será devidamente anunciado. Então, neste momento, eu irei iniciar fazendo a chamada dos jurados. Então, eu peço a atenção dos senhores para a chamada dos jurados. E a senhora escrivã, procede a senhora escrivã a chamada dos jurados, à medida que forem chamados, os senhores jurados, por favor, respondam com presente. Eu convido todos vocês a abrir o microfone sempre que necessário e, quando quiser falar alguma coisa, utilizar a ferramenta de levantar a mão para que possa tomar a palavra, ok? Então, prestem atenção na chamada neste momento. O senhor Anailson Lopes da Silva. Presente. Nájila Vitória Cruz Santos. Presente. Giovanni Bezerra do Nascimento. Presente. Ismael Araújo Santos. Presente. Rafael Silva Rodrigues. Não está presente? Aos jurados faltosos, ao meu ver, neste momento, apenas o senhor Rafael. Eu aplico nesse momento, já vou anotar aqui, a multa de 2 pontos na nota, ficando sorteado para a próxima sessão, caso haja a necessidade. Acredito que não haverá, de fato, porque nós não teremos mais tempo para fazer dar continuidade. Vamos lá. Aos senhores jurados, eu advirto, cada um de vocês, que não poderão comunicar-se com outras pessoas, nem manifestar sua opinião sobre o processo, sob multa de exclusão do conselho e pena de 1 a 10 pontos. Estão todos entendidos? Então, eu declaro aberta a sessão. Nesse momento, será submetido a julgamento o processo de número 001, em que o Ministério Público move envolvendo a seguinte problemática. Diante da realidade do uso frequente de agrotóxicos na cidade de Nova Floresta, quais são os danos destes agroquímicos à nossa saúde? Como a nossa população, que vive da agricultura em sua maioria, poderá financeiramente sobreviver com a proibição do uso de agroquímicos? E caso os agroquímicos sejam proibidos, toda a população teria condição financeira de arcar com os custos de produtos orgânicos? Observando essa problemática, nosso júri decidirá a respeito da proibição da utilização de qualquer tipo de agroquímico, seja herbicida, fungicida, inseticidas, nematicidas, reguladores de crescimento, entre outros, no município de Nova Floresta. Iremos partir agora, nesse momento, para o pregão inicial. Determino, nesse momento, o pregão das partes,
onde cada equipe terá o tempo de 10 minutos, no máximo, para fazer as suas arguições, iniciando pela equipe da acusação. Onde estão os advogados? Senhores advogados de acusação, por gentileza, fiquem à vontade para iniciar a sua arguição. Só uma pergunta, professora. Fiquem à vontade. Esse momento agora é da testemunha? Sim, se vocês já quiserem utilizar as suas testemunhas, a senhora advogada está autorizada neste momento também. Mas nós não trouxemos testemunhas. Assim como também, caso não tenha testemunha, não tem problema. O importante é que os senhores e as senhoras apresentem os seus argumentos frente à proposta de proibir ou não os agrotóxicos. Ok. Fique à vontade para começar. Vocês têm algum material, slide, alguma coisa, se precisar de alguma ajuda para apresentar, vocês não estiverem conseguindo, vocês podem falar que nós ajudamos daqui também. Boa tarde a todo o corpo de jurados e advogados e saúdo a senhorita meritíssima. Estamos aqui para acusar os agrotóxicos, que são produtos químicos sintéticos que causam o desequilíbrio ambiental e ainda o desenvolvimento de diversas doenças. Ele atinge o solo e essa contaminação pode ocorrer em razão da aplicação direta dos produtos nas plantas ou então por intermédio da utilização de água contaminada e do contato com embalagens descartadas incorretamente. Como o solo é capaz de reter grande quantidade de contaminantes, com o tempo, os agrotóxicos fragilizam e reduzem a fertilidade. Eles também podem desencadear a morte de micorrizas, diminuir a biodiversidade do solo e ocasionar acidez. No ar, acontece pela exposição aos agrotóxicos, que podem ficar em suspensão. Esses produtos na atmosfera podem desencadear a intoxicação de pessoas e de outros organismos vivos que respiram o ar contaminado. Nas águas, o impacto dos agrotóxicos depende do tipo de substância que foi utilizada e também da estabilidade do ambiente atingido. Nos casos mais graves, os agrotóxicos podem desencadear a morte de várias espécies de plantas, aquáticas e animais, influenciando toda a comunidade aquática. Os agrotóxicos na água não atingem apenas espécies que vivem nesse ambiente. O homem, por exemplo, pode sofrer com a contaminação por agrotóxicos quando ingere um peixe que vive em uma área contaminada por esse tipo de produto.
Algumas espécies não morrem por causa do contato com os agrotóxicos, mas acabam acumulando em seu corpo. Também atingem os alimentos. Uma vez sendo produtos diretamente utilizados no sistema agrícola, eles permanecem nos alimentos mesmo após ser lavados. Portanto, nós ingerimos grande parte dessas substâncias. Observe que o consumo contínuo desses produtos acarreta distúrbios e diversas doenças. E os países ainda têm um grande problema com essas substâncias, pela falta de fiscalização, seja pela quantidade permitida ou ainda pela venda ilegal desses produtos. E os agrotóxicos também causam várias doenças. Segundo a Organização Mundial da Saúde, são registradas 20 mil mortes por ano devido ao consumo de agrotóxicos. A intoxicação por esse produto pode gerar diversas doenças, das quais se destacam câncer, paralisia, problemas neurológicos e cognitivos, dificuldade respiratória, irritações na pele e alergia, aborto e malformação do feto. Vale lembrar que os trabalhadores rurais sofrem demasiado com os agrotóxicos. Isso porque eles manuseiam esses produtos e, na maior parte das vezes, é sem proteção adequada. Pesquisadores afirmam que no Brasil, entre 2007 e 2014, foram registradas quase 2 mil mortes por intoxicação agrícola, na média de 148 óbitos por ano ou um caso a cada 2 dias e meio. E um fator que traz muita preocupação é o número de bebês mortos com até 12 meses. No período foram anotados 343 casos, média de 49 por ano. E como proposta de intervenção, a gente trouxe a agroecologia, que é uma forma de conhecimento que pretende superar os danos causados à biodiversidade. Os manejos que se enquadram no conceito de agroecologia pressupõem a agricultura orgânica e emprego de tecnologias gerando menos externalidades ambientais negativas. Como, por exemplo, na agricultura orgânica, é utilizado fertilizantes naturais, adubação através de leguminosas fixadoras de nitrogênio, adubo orgânico proveniente de compost, miocultura, manejo de vegetação nativa e rotatividade de culturas, uso racional de água e outras técnicas que sejam adaptadas à realidade local. E esses métodos trazem vantagem para todos, como, por exemplo, com a produção sustentável, que tem o objetivo de trabalhar a terra de modo que ela permaneça sempre produtiva e não seja usada ao máximo até o seu esgotamento. Aí, dessa maneira, são considerados todos os recursos envolvidos no ciclo, como as plantas, os animais, os minerais e os micro-organismos. Também traz um trabalho justo, que tem como consequência a promoção de boas condições de trabalho para os trabalhadores rurais. Isso porque não há o manuseio de substâncias químicas, além de que o conhecimento dessas pessoas em práticas de cultivo tradicionais é um bom aliado nesse sistema. Portanto, é valorizado. Ele também favorece a reciclagem de nutrientes importantes para a formação dos solos. Ele tem a capacidade de recuperar e manter a fertilidade dos solos. E também ocorre a substituição de fertilizantes artificiais por adubos naturais, como já foi citado, de modo a reduzir a contaminação do solo e da água. Também não é utilizado os pesticidas, que também podem eliminar organismos do solo e afetar o equilíbrio do ecossistema. E o conceito da agroecologia pode ser entendido como a remediação inadiável ao agravamento das condições ambientais, sociais e políticas causadas pela forma de desenvolvimento econômico vigente. Professora, a gente não trouxe uma testemunha. A gente ainda tem tempo para falar mais?
tem 4 minutos. Certo. A gente não trouxe uma testemunha, porém a gente trouxe um relato que aconteceu na cidade de Uruçui, em Teresina, no Piauí, que a jovem Maria Félix, de 21 anos, estava grávida, mas teve a perda do seu filho após uma gestação de 6 meses. Ele morreu no seu ventre com apenas 322 gramas. E a causa do aborto, que aconteceu durante as 25 semanas de gravidez, foi a má formação do feto. Que foi resultante da intoxicação pelos agrotóxicos. E aqui no slide é possível ver a ultrassom que a moça fez, que foi identificado que o bebê tinha o intestino para fora do abdômen e também problemas no coração. Muito bem. Tem mais, as advogadas, né, um grupo de meninas. Tem mais alguma colocação a fazer? Não? Sim? Não? Tinha mais um, mas acho que a internet dela caiu. Voltei. E o mesmo... Bom, o mesmo veneno que garante a riqueza dos fazendeiros da cidade, no sul do estado, estão provocando uma epidemia de intoxicação com um reflexo severo em mães e em bebês. Estima-se que uma em cada 4 grávidas da cidade tenha sofrido aborto, que 14% dos bebês nascem com baixo peso, quase o dobro da média nacional, e que 83% das mães têm um leite materno contaminado. Os dados são de um levantamento do sanitarista Inácio Pereira Lima, que investigou as intoxicações em saúde da mulher pela Universidade Federal do Piauí. E também, uma pessoa que fez essa pesquisa foi entrevistar a Maria, porém ela não estava em condições emocionais para conversar. Então, eles fizeram perguntas à sua tia, Graça Barros Guimarães, que contou que a sobrinha sempre esteve rodeada em fazendas de soja. A casa onde ela já vivia, na cidade de Uruçui, ficava a cerca de 15 quilômetros de uma plantação. Antes, ela também morava na zona rural do município de Mirado, no Maranhão, onde também o plantio de soja era bem próximo à sua casa. E esse contato indireto dela, por tanto tempo, dedicou o seu bebê. Bom, terminaram exatamente em cima do horário, respeitaram os 10 minutos de arguição. Eu peço que os senhores jurados considerem tudo que foi dito aqui em relação à proibição. A equipe afirma que é necessária a proibição dos agrotóxicos, então, aos senhores jurados, Anaílson, Nájila, Giovanni e Ismael, atentem para o que foi dito, façam suas reflexões e Larissa, você também é jurada. Perdão, Larissa, foi falha aqui do meu escrivão, não fui eu. Ele será demitido hoje mesmo, viu, senhora Larissa Thalia? Não se. Enquanto eu coloco aqui o nome da Larissa na relação de jurados, a equipe de advogados da defesa, por favor, pode se preparar para fazer as suas arguições. Vocês têm 10 minutos também
para fazer as suas colocações. Fiquem à vontade. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos que estão aqui presentes. Bom, a presente defesa tem como foco principal convencê-los de que não existiria vida sem os agrotóxicos. Então, somos a favor do uso dos agrotóxicos, porque sem eles, os agricultores de pequeno porte não conseguiriam produzir comida para toda a sociedade brasileira. Trazendo assim dados para a realidade. 2.000 mortes pela intoxicação dos agrícolas. São 2.000 mortes por intoxicação, né, dos agrícolas, como as advogadas de acusação falaram. Porém, sem os agrotóxicos, cerca de 99% da população provavelmente morreriam de fome. A população morreria não só porque não teriam comida suficiente, mas principalmente pelo alto valor dos alimentos orgânicos. Além disso, né, tem um fator importante no controle e protege as plantações de pragas, tendo assim preços mais baratos, mais produções e menos desmatamento, protegendo assim o meio ambiente e conseguindo movimentar a economia do Brasil. Agora eu pergunto a vocês se vocês sabem o que são e para que servem os agrotóxicos. Conhecidos também como agroquímicos ou defensivos agrícolas, os agrotóxicos são produtos usados nas plantações para evitar pragas que podem estragar e danificar as folhas e vegetais. Agora eu pergunto outra coisa. Vocês sabem o que aconteceria com as plantações sem o agrotóxico? Da mesma maneira que todos nós aqui tomamos remédios para tratar de doenças, as plantas elas também sofrem doenças e precisam ser tratadas. Se elas não forem tratadas, é provável que apareçam insetos descontrolados. Nas frutas também podem apodrecer, ficar cheia de inseto, e ninguém ia querer comer uma planta com inseto. Agora eu entrego as palavras para a segunda advogada. E as frutas e legumes, como elas ficariam? Vocês podem observar que as frutas que utilizam os agrotóxicos, elas têm maior durabilidade. Já as que não utilizam, elas podem apodrecer mais fácil ou ter os insetos. Pode passar, por favor. Bem, de acordo com a imagem acima, eu pergunto a vocês quais os alimentos que vocês iriam levar para casa. Vocês levariam os mais bonitos e com mais durabilidade de conservação
ou os outros que não têm a mesma resistência de durabilidade, como foi mostrado nas imagens anteriores. Vocês também já pararam para pensar como seria sem os agrotóxicos? Como já diz Nicolas Vital, sem eles o mundo morreria de fome, porque sem eles não seria possível produzir alimentos suficientes para uma população que só cresce cada vez maior. Ou seja, a demanda de alimentos seria muito baixa para alimentar todo mundo. E os idealistas pregaram uma volta às origens, porque eles acreditam, sabe, que a agricultura orgânica é capaz de alimentar o mundo, assim como era no tempo dos nossos avós, e que por isso os agrotóxicos seriam dispensáveis. Mas só se esqueceram de um detalhe, que a população mundial atualmente é imensamente maior. Do ano de 1960 a 2016, passaram-se de 3 bilhões de pessoas para 7,3 bilhões de pessoas. E seguirá crescendo conforme as outras décadas. Então, se não for utilizado os agrotóxicos, será que vai ter alimento suficiente para todo mundo? Agora eu passo a fala para a terceira advogada. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos aqui presentes. Eu peço que volte o slide, por favor, rapidinho. Como os advogados de acusações, eu coloquei provavelmente levantará, mas já levantaram. Que os agrotóxicos podem fazer mal e podem causar câncer, que pode matar pessoas e etc. Já respondendo à questão levantada, a agroquímica é como se fosse o remédio das plantas. Da mesma maneira que ingerimos os remédios, as plantas também absorvem os produtos e conseguem degradar e eliminar esses produtos. Então, essa questão do câncer é muito mais complexa. Os humanos estão expostos a essas substâncias cancerígenas o tempo todo. Quando a gente respira, a gente está inalando monóxido de carbono e quando a gente bebe água, acaba bebendo resíduo de chumbo ou de mercúrio, queira ou não está. Não é legal para absorver isso e para expelir isso. E se eventualmente causar câncer, é todo esse pacote, não é só o resíduo de agroquímico. Agora, levantando a seguinte questão defensiva. Quais são as reais vítimas dos agrotóxicos, além das inúmeras pragas? Já que não existe vítimas, existe apenas um problema de percepção de risco quando falamos em agrotóxico. Agora, Excelência, peço a fala da testemunha. Concedido. Boa tarde, Excelência. Boa tarde a todos. Verdade, os dados levantados não há sequer um caso comprovado de morte por ingestão de resíduos de pesticidas em alimentos. Ok. De acordo com os dados do Ministério da Saúde, apenas 4,5% dos casos de intoxicação humana por agentes tóxicos no Brasil são causadoras por agroquímicos, sendo que mais da metade são casos que envolvem tentativa de suicídio. A testemunha confirma com esses dados levantados? Sim, entre os 971 agricultores que tentaram se matar ingerindo agrotóxicos em 2013, somente 64 conseguiram. Apenas como comparação, os medicamentos foram responsáveis por 28% das intoxicações no país e os produtos de limpeza por 8,5%. Ouviram?
Os agrotóxicos não é esse causador que todo mundo fala. Pergunto mais uma vez à testemunha: você conheceu ou sofreu alguma perca, ou você conhece alguém que perdeu por não usar agrotóxico? Sim, infelizmente um parente de uma amiga perdeu sua plantação inteira para os insetos, como largata, gafanhotos, entre outros. Perderam também as plantações e não puderam levar as frutas e verduras para a feira, assim prejudicando a eles e aos seus clientes. Obrigada. Termino minhas perguntas testemunha. Continuando com as minhas falas, costumo dizer que o agrotóxico não faz mal, mas o que faz muito mal é o uso incorreto deles. Como as meninas citou, sim, incorretamente eles podem causar mal, mas não é esse mal todo. Porque a gente tem que lembrar que são produtos químicos regulados. Se usados incorretamente, pode causar. Por favor, volte. Se usados incorretamente, pode causar problemas tanto para o produtor quanto para o consumidor final. Isso é causado por um problema de educação que infelizmente temos no Brasil, que é qual? A gente sabe que aqui no interior canto existe milhares de pessoas que não sabem ler e escrever, e isso dificulta muito para eles. O quê? Que a maioria são agricultores, a maioria trabalha em roça, a maioria trabalha em fazenda, e eles não sabem o que é ler e escrever para a gente poder exigir que eles leiam, interpretem e coloquem as quantidades corretas e saibam aplicar corretamente para não nos afetar. Só que usando corretamente, eu volto a afirmar, não faz mal. Então, a gente deveria estar brigando por mais assistência técnica no campo, mais educação e não pelo banimento da tecnologia tão importante. Vale lembrar também que, contudo, devemos ter nossa responsabilidade e o bom senso de higiene. Como a gente lava as mãos, a gente também podemos lavar as verduras e frutas. Não é só chegar em casa e colocar em geladeira, em cima de mesa, em cima de fruteira. Não é isso. Você pode lavar corretamente, que você vai sim tirar boa quantidade dos agrotóxicos e não vai fazer esse mal todo que vocês tanto falam. Agora vocês podem me perguntar, mas como que eu vou fazer isso? Como que eu vou lavar corretamente? Simples. Vocês podem deixar de molho em uma água fria normal, corrente, por 15 minutinhos. Você pode usar uma colher de carbonato, vocês podem colocar vinagre, vocês podem usar um pouquinho de água sanitária, que também é química, é químico. E fazendo tudo isso, vai tirar, vai limpar e você vai poder consumir tranquilamente, sem nenhuma exceção. E eu volto a repetir. Se existisse mais assistência no campo, mais educação, a gente não precisaria estar brigando por banimento de tecnologia tão importante, que é os agrotóxicos. Termino a minha fala aqui. Obrigada. Excelente, obrigada, senhores, senhoras advogadas, tanto da defesa quanto da acusação. Eu passo agora para nós fazermos um momento de réplica para poder chegar já no final do nosso júri simulado. Então, a equipe da acusação da Promotoria de Justiça tem 5 minutos no máximo para fazer a réplica da fala dos advogados de defesa. Com a palavra, Promotoria de Justiça, advogadas de acusação. Oi, voltando aqui. Essa é uma simples pergunta, até porque eu fiquei um pouco na dúvida agora. Vocês acham assim que através da higiene por fora dos alimentos, os agrotóxicos já vão estar fora do alimento? Correto que algumas substâncias com certeza podem tirar aquilo que está sobre o alimento,
Mas e o que está dentro? Porque muitos agricultores utilizam os agrotóxicos também no solo, diretamente no solo. E querendo ou não, o solo tem uma certa conexão com o alimento nas suas raízes. Aí eu não entendi muito. Pode As- repetir a pergunta? Não, tipo, eu não entendi o porquê de só através da higienização vocês acharem que o agrotóxico já vai estar no alimento. Então, a gente não acha que é só através da higiene. A gente acha que tem todo o cuidado antes, como eu falei. Tem que ter os materiais necessários e suficientes para poder planejar, plantar, colher e entregar nas nossas mesas, né? Mas a higiene é uma boa parte. Sim, ela vai limpar muito e os que infelizmente foi ingerido por dentro, tiver ingerido dentro, é uma pouca quantia. Não chega, eu acho que provavelmente não chega a 10%. De 100% não chega a 10%. Então, isso provavelmente não iria afetar novamente esse tanto que vocês tanto falam. Agora eu pergunto: vocês acham que existiria realmente alimento para todo o Brasil? Não só o Brasil, para todo mundo, vamos supor. Para todo mundo. Vocês conseguiriam, como as coisas já estão no valor que estão altíssimas, vocês acham que com as plantações orgânicas iria, a gente iria conseguir se bancar? A gente iria conseguir realmente viver nesse mundo? Você está perguntando sobre a comida ou sobre o lucro? Ou sobre o quê? O lucro, você está falando isso aí, tipo, com o lucro, se manter através do lucro de vender a comida ou é por falta de comida? Estou me referindo aos dois, porque sem o dinheiro você não compra alimento, e sem o alimento você não vive, e sem o dinheiro também não tem como plantar, porque o dinheiro move praticamente tudo. Mas é exatamente isso que a agroecologia também prega, através da agricultura familiar, onde você tanto compra dos outros consumidores, quanto você pode ter os seus próprios alimentos em casa, sua própria horta. Sim, mas você confirma E também, que ficaria de bem, ficaria saudável e conseguiria viver esse tanto de população, bilhões de pessoas no mundo? Você confirma isso? saudável, eu acho que eu tenho certeza, porque o agrotóxico, poucas quantidades já causa muitos malefícios para a gente. E no Rio Grande do Sul, eles, em algumas fazendas, já utilizam a agroecologia e eles tiveram ótimos resultados. Mas Vocês acham que seria. Alguns saudáveis, né? Mas a maioria eu acho que iria morrer. Alguém fez uma pergunta? Repetir aqui minha pergunta. Mas quanto à demanda de alimentos, vocês acham que seria suficiente sem o uso do agrotóxico? Eu acho assim que cada região adotando a sua tecnologia que seja adapta à sua cidade, ao seu local,
eu acho que com certeza deveria e daria certo. Mas isso cabe de cada um. Sim, verdade. E E também do você apoio do escolheria. governo. O que, Gislaine? Sim, mas você escolheria esses alimentos mesmo sabendo que eles vão estragar em poucos dias, muito mais do que os que usam agrotóxico, que tem uma durabilidade bem maior. Imagina aí você comprar um alimento caro e cheio de inseto. Como é que tu ia comer isso? No Não é meu ver, porque, eu acho que tipo, tanto. não é porque, Pode tipo, dizer não mais. usa os agrotóxicos que todos vão vir cheios de insetos. Claro que É vão dar os exatamente, bons. eles são selecionados os alimentos. Com certeza vai ter mais perdas, mas as perdas já vão servir para se fazer, para usar na compostagem, vamos dizer assim, que é utilizar os restos de alimentos, que é fazer o adubo. É exatamente o que eu disse. Teria muita perca. E isso iria fazer com que a sociedade. Faliça a economia do Brasil. Isso iria fazer com Eu que. acho assim. Que a gente deveria pensar pelo lado da saúde e não só estar pensando no lucro, que aquilo que mesmo com coisas ruins iria lhe dar dinheiro. Concordo com Maísa. Sim, mas como vocês estão falando, e como eu citei no slide, de 971 agricultores que tentaram se matar ingerindo agrotóxico, 60, 60 e 67 agricultores conseguiram, mas não foram só com agrotóxico, foram com venenos e produtos químicos de limpeza. Mas o agrotóxico está junto e é uma porcentagem bem alta, já vai mais da metade. 60, né? Sim, mas você acha que só o agrotóxico matou? Eu vou passar É como a para professora. o Wene, por favor, fale, após a sua fala, nós encerramos o momento. Tipo, não é pelo lucro, mas sim porque seria mais barato para os agricultores, né, poder comprar tanto para os ricos quanto para os pobres. E assim, tipo, se fosse controlado o uso, se os agricultores fossem ensinados a usar corretamente os agrotóxicos, não haveria tudo isso. Então, não é questão de lucro, de dinheiro, não. Mas é questão de ter uma demanda boa de alimentos e também segurança para as ambas partes, tanto para o agricultor quanto ao consumidor. Muito Falei, uma demanda para o mundo todo. Sem eles, iria ter muita queda. E a sociedade iria diminuir bastante. Não adianta uns viver comendo bem e outros morrer de fome. Isso que a gente está levantando. Ok, senhora advogada, muito obrigada a todos. Os senhores jurados percebem que estão com uma situação muito importante em mãos. Cada equipe apresentou seu ponto de vista, sendo que a equipe da acusação apresentou todos os problemas ambientais e a saúde humana também, que são relacionadas ao uso dos agrotóxicos, dos agroquímicos, de um modo geral, e a defesa fez um apelo em relação ao âmbito social. Será que os agricultores teriam dinheiro, verba suficiente para fazer um plantio com a utilização apenas de compostos orgânicos? E será que a população mundial poderia comprar esses alimentos que estariam, obviamente, mais caros no mercado? Então, os advogados, as advogadas, parabéns pelas suas argumentações. Quando eu sair do papel de juíza, eu irei falar como professora, que está muito orgulhosa. E coloco agora no chat
o link para que os jurados votem para que eu possa dar o veredito. Por favor, apenas os jurados cliquem nesse link e votem. Coloque seus dados e faça a sua votação. Anaílson, Nájila, Giovanni, Ismael e Larissa. Façam a sua votação, envie para que eu possa dar o veredito. Como nós já estamos chegando no final do nosso julgamento. Ok, então temos o resultado da nossa votação. Parabéns mais uma vez às advogadas que apresentaram brilhantemente seus argumentos, como eu já falei. A posteriori irei dar os meus cumprimentos enquanto professora. E preste atenção, ou peço que prestem atenção à leitura da sentença. Por 3 votos a 2, o júri decidiu que os agroquímicos não devem ser proibidos no município de Nova Floresta, sendo assim vitória da defesa, da equipe de defesa dos agrotóxicos. Parabéns às advogadas, parabéns a todos os participantes, obrigada a Gabriele e o Lucas por fazerem toda a organização interna das equipes, e assim fica decidido que os agrotóxicos, a utilização dos agrotóxicos não será proibida na nossa cidade. E assim nós encerramos. Sim, Gislaine, por favor. Eu agradeço também a Lucas, que ele ajudou a gente nesse grupo. Vai fazer falta depois. Ok, muito bem. Vou encerrar a gravação para que nós possamos encerrar o nosso júri simulado. Obrigada a todos que nos assistiram até aqui e até um próximo momento.